Pessoal, então eu vou resolver aqui uma listinha de 7 exercícios, tá? E o objetivo é que vocês façam os exercícios junto comigo. Então, antes de cada exercício, deem pause, tentem fazer, e aí se vocês agarrarem ou terminarem o exercício, aí vocês dão o play e acompanham junto comigo o resto da resolução, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Um frasco existente no laboratório apresenta o seguinte rótulo: HNO3 60% em massa. Isso é importante. Com base no rótulo, calcule. Então, ó, letra A. A gente tem que dizer qual é a interpretação desse rótulo. Então, essa letra A é uma questão teórica, né? Como que a gente interpreta essa unidade de 63% em massa? Isso quer dizer que a cada, letra A, né? A cada 63 gramas de soluto, nós temos 100 gramas de solução. E vice-versa, né? A cada 100 gramas de solução, nós temos 63 gramas de soluto. Então, com isso aqui, já ajuda a gente a resolver tanto a questão B quanto a questão C, né? Porque a questão B, ela pergunta para a gente o seguinte: qual a massa de soluto existente em 100 gramas de solução? Já está aqui, ó, 63 gramas do soluto. Que, lembrando, nesse caso, é o HNO3, o ácido nítrico. Porque ele está em menor quantidade aqui, né? Ele é, no caso, o nosso soluto. Então, 63 gramas de soluto. E aí vem a segunda pergunta. Qual é a massa de água existente em 100 gramas de solução? E aí, como é que a gente vai resolver isso? Bom, a gente sabe que tem 100 gramas de solução. Desses 100, 63 gramas são de HNO3, são de soluto. Então, o que sobra é a água. Então, a gente vai fazer aqui 100 menos 63. Pega emprestado, né? Vai dar 0, aqui vai ficar 9, aqui 10. A gente vai ficar com 7. 9 menos 6, 3. Então, ó, nós temos aqui 37 gramas de água. Beleza? E aí vem para a questão D, que muda os valores, né? Então ela pede as massas de água e de ácido nítrico em 500 gramas de solução. A gente vai seguir a mesma lógica, tá? Pensando que dessa solução, desses 500 gramas, 63% é ácido nítrico. Então a gente vem aqui e vai fazer 63% de 500 gramas. E aí eu vou cortar aqui, ó, os dois zeros. Tem várias formas de fazer isso, tá? Dá para fazer por número decimal, aí vocês fazem da forma que vocês preferirem. Mas a gente ficou aqui, então, com 63 vezes 5. Deixa eu fazer no cantinho aqui. 63 vezes 5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 6, 30, mais 1, 31. Então, temos 315 gramas de quê? De ácido nítrico. Porque ele é o nosso soluto, tá? Então é 63% em massa. Ou seja, temos 315 gramas de HNO3. Mas ele pediu também quantos gramas de água nós temos nesses 500 gramas de solução. Então a gente vem e faz a mesma lógica lá da letra C. Se a gente tem 500 gramas de solução, mas desses 500, 315 são do soluto, o que sobrar vai ser de água. Então a gente pega emprestado aqui, vai ficar 4, 9 e 10. 10 menos 5, 5, 9 menos 1, 8, 4 menos 7, 1. Então nós temos aqui 185 gramas de água nesse caso. Beleza? Tranquilo? Bora para a questão 2. Então, ó, dá pausa aí, tenta resolver. Vamos lá. 400 ml de uma solução aquosa contém 80 gramas do medicamento Gadernal, utilizado como antidepressivo do sistema nervoso central. Qual a sua concentração em gramas por litro? Então, ó, a gente tem aqui que tem 80 gramas em 400 ml. A gente pode resolver esse tipo de questão de duas formas, tá? Tanto pela equação quanto pela regra de 3. Eu vou resolver essa aqui usando uma regra de 3 simples. Que informação a gente tem aqui? A gente tem a informação de que 80 gramas do remédio estão presentes
em 400 ml de solução. Lembrando que eu estou fazendo a letra A. O que eu quero saber? Eu quero a concentração em gramas por litro. Então, o que eu vou fazer? Eu quero descobrir quantos gramas eu tenho em 1 litro de solução. Mas, atenção que isso é muito importante. Aqui está em ml. Então, a gente não pode colocar 1 litro aqui. A gente tem que colocar 1000 ml, que são equivalentes, e a gente mantém a mesma unidade, tá? Então, essa é a regra de 3. Se 80 gramas estão presentes em 400 ml, quantos gramas estariam presentes em 1000 ml, que seria 1 litro? E aí a gente vai resolver essa regra de 3 multiplicando cruzado aqui, tá? 80 vezes 1000, a gente vai ficar com 80 vezes 1000 é igual a 400 vezes x. 80 vezes 1000 é 80.000. 400 vezes x é 400x, né? E aí agora a gente passa esse 400 para o outro lado. Então, x é igual a 80.000 dividido por 400. O que eu vou fazer aqui? Vou cortar 2 zeros em cada um. A gente fica com 800 dividido por 4. Então, o nosso x é igual a 200 gramas. Essa é a resposta da letra A. Então, nós temos 200 gramas por litro. Tá? Então, a gente achou que tem 200 gramas para cada litro de solução. Já para a letra B, ele pede para a gente que volume dessa solução deve ser injetado em um paciente a fim de que ele receba 2 gramas do medicamento. Então, de novo, ó, vou resolver essa aqui usando uma regra de 3 simples. A gente quer receber 2 gramas e queremos descobrir qual o volume. Qual a informação que a gente tem? A gente tem a informação de que a cada 1 litro tem 200 gramas. Ou até pode usar essa aqui, que a cada 400 ml tem 80 gramas de medicamento. São equivalentes, tá? Eu vou usar a que a gente acabou de descobrir. Então, ó, se a cada 200 gramas, a cada litro de solução, a cada 1000 ml de solução, quantos ml eu preciso? Então, agora o x vai estar do lado de cá, porque agora a nossa incógnita é qual o volume da solução. Então, quantos ml eu preciso para que tenha 2 gramas de medicamento? Então, de novo, ó, a gente vai só resolver essa regra de 3 aqui. 2 vezes 1000 é igual a 200 vezes x. A gente fica com 2000 é igual a 200x. Então, o nosso x é igual a 2000 dividido por 200. Vamos cortar os zeros aqui. A gente ficou com 20 dividido por 2, que é 10. 10 o quê? Olha onde estava o x. 10 ml. Então, essa é a resposta da nossa letra B. 10 ml. Para que o paciente ingira 2 gramas do medicamento, ele deve ingerir 10 ml da solução, devido à concentração que a gente achou ali. Beleza? Vamos para 3. Questão 3. Qual a massa de açúcar ingerida por uma pessoa ao tomar um copo de 250 ml de limonada, na qual o açúcar está presente na concentração de 96 gramas por litro? Então, ó, dá para resolver com a regra de 3 de novo, mas dessa vez eu vou fazer pela equação. Vou só mostrar como vocês poderiam fazer pela regra de 3 aqui, ó. Olha a concentração, vamos interpretar ela de novo. Ela significa que tem 96 gramas de açúcar a cada 1 litro, a cada 1000 ml de solução. Eu quero saber qual a massa de açúcar, quantos gramas a pessoa ingere quando ela toma 250 ml. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, vocês chegam lá, do mesmo jeito que eu fiz na questão anterior, vocês vão chegar na resposta, tá? Mas eu vou fazer dessa vez usando a fórmula. Qual que é a fórmula? Concentração é igual a massa do soluto dividido pela massa de solução.
Então, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente tem? A gente tem a concentração e a gente tem o volume da solução. Desculpa, escrevi errado aqui embaixo, é volume da solução. Tá? Então, a gente tem essas duas informações aqui. A concentração e o volume da solução. A gente vai substituir elas na fórmula. Então, ó, 96 gramas por litro. 96 gramas por litro. Atenção aqui. Gramas por litro e o volume está em ml. A gente vai ter que tomar cuidado com isso, tá? É igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Ou eu passo isso aqui para gramas para ml, ou eu passo isso aqui para litros. Como eu passei de litros para ml na anterior, eu vou passar essa aqui de ml para litros para ter as duas referências, tá? 250 ml é a milésima parte do litro. Então, a gente tem que andar com a vírgula 1, 2, 3 vezes. Então, 0,250 litros. Beleza? Então, agora a gente tem ó, litro e litro. Como é que a gente faz isso, então? Para achar a massa, a gente só passa isso aqui multiplicando para o outro lado. Então, a massa de açúcar, nesse caso, vai ser igual a 96 vezes 0,250. Vamos fazer aqui rapidinho. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Vai 1. 6 vezes 0, 0, 1. Agora com 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Sobe 4. 9 vezes 2, 18. 19, 20, 21. 22. Sobe 2. 9 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Então, a gente vai fazer essa soma aqui agora. 0, 0. Aqui dá 10. Vai 1, 2, 3, 4. E aqui dá 2. A gente conta 3 casas decimais. 3 casas decimais. Então, deu 24. 24 o quê? Olha aqui. Litro. Litro. A gente está multiplicando, né? Esse litro está embaixo de uma divisão. Esse aqui está multiplicado. Então, ó. Corta o litro com litro. Sobrou quem? Gramas. Então, qual a massa de açúcar ingerida por essa pessoa? Se ela tomar essa quantidade de suco, ela vai estar ingerindo 24 gramas. Claro, considerando que o suco está nessa concentração aí. Lembrando que, pela regra de 3, também daria para resolver e, obviamente, a gente chegaria no fim exatamente no mesmo cálculo, tá? Depois tentem aí fazer pela regra de 3 também. Vamos lá para a questão 4. A solubilidade da sacarose em água a 20 graus Celsius é aproximadamente 2 kg por quilo de água. Expressando-se em porcentagem em massa, qual é a concentração de uma solução saturada de sacarose nessa temperatura? Então, o que significa isso aqui? Ó? Muito parecida lá com a questão 1. O que significa 2 kg por quilo de água? Quer dizer que a cada 2 kg de sacarose, então, de sacarose, eu tenho 1 kg de água. 1 kg de água. E aí ele quer que a gente ache a concentração em porcentagem massa-massa. O que é a porcentagem massa-massa? Igual eu falei lá no começo. É quantos gramas de soluto tem para cada 100 gramas de solução. Então, olha o que a gente pode fazer aqui. Dá para a gente resolver essa também com regra de 3, igual todas, tá? A gente vai resolver assim, ó. Eu tenho 2 kg de soluto. 2 kg ou 2.000 gramas, né? São valores equivalentes. Então, ao invés de 2 kg, eu vou colocar aqui 2.000 gramas. De que esses 2.000 gramas aqui? De sacarose. Eles estão presentes em quantos gramas de solução? Aí, como é que a gente sabe a massa da solução? Somando os componentes dessa solução, né? Então, se a gente tem 2 kg de sacarose e 1 kg de água, a massa total de solução aqui é 3 kg. Ou 3.000 gramas. Sempre tomem muito cuidado. Então, esses 3.000 gramas é de solução, tá? Sempre tomem muito cuidado para manter as unidades, tá? Não colocar quilo em uma unidade e grama na outra, senão vai dar problema. Voltando aqui,
A gente tem 2.000 gramas de sacarose para cada 3.000 gramas de solução. Como é que a gente sabe a porcentagem em massa-massa? Como eu tinha falado, o que a gente quer saber é quantos gramas de sacarose tem para cada 100 gramas de solução. Então, ó, na porcentagem em massa-massa, a nossa referência tem que ser a cada 100 gramas de solução. Tá? Então, aqui resolvendo essa regra de 3, a gente chega na resposta. Como que a gente vai fazer isso? Vou multiplicar aqui e depois eu vou dividir lá pelo 3.000, né? Mostrando aqui, ó, vai ficar 2.000 vezes 100 é igual a 3.000 vezes x. Ok? 2.000 vezes 100 dá 20.000, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, dá 200.000. Isso é igual a 3.000 vezes x. Vou passar o 3.000 dividindo. Então, a gente vai ficar com x é igual. Já vou cortar aqui de uma vez, tá? Para facilitar minha vida. Vai ficar com 2.000 dividido por 30. Dá até para cortar mais um, né? Que eu não sei porque eu não cortei antes. Então, a gente ficou com 200 dividido por 3. Fazendo isso aqui, a gente já vai descobrir quantos gramas tem para cada 100 gramas de solução. Beleza? Vamos fazer essa conta no cantinho aqui rapidinho, ó. 200 dividido por 3. A gente pega o 20, vai dar 6. Já vi que a resposta tem que ser B, né? Mas vamos terminar aqui. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18 dá 2. A gente ainda tem um 0 para descer. Então, deu 20 de novo, ó lá. Então, vai ser 6 de novo. Aí, vai dar 18. Claro que aqui a gente vai ficar preso numa dízima, né? Eu vou pôr a vírgula, vai dar 20 de novo. Então, aqui, se eu ficar fazendo isso, eu vou ficar 6,66666 para sempre. Ou seja, a resposta certa aqui, arredondando, né, aproximadamente 67% em massa. Ou seja, recapitulando aqui, o que isso significa? Significa que a cada 100 gramas de solução, eu tenho 67 gramas do nosso soluto, que nesse caso era a sacarose. Beleza? Só lembrando que se quisesse fazer pela fórmula, também dá para fazer pela fórmula. Beleza? Como é que faz a fórmula? Como é que é a fórmula da porcentagem em massa-massa? A concentração ela vai ser sempre igual a massa do soluto dividido por massa da solução. Beleza? Então, se vocês colocassem aí, ficaria o quê? 2, que é a massa do soluto, da sacarose, dividido por 3, que é a massa da solução, ou seja, a soma de todos os componentes da solução. Beleza? E aí, tanto fazer 2 kg dividido por 3 kg, ou 2.000 gramas dividido por 3.000 gramas, daria certo dos dois jeitos. O importante é manter a unidade igual. Então, tentem fazer aí, usando a equação, vai chegar exatamente no mesmo resultado, tá? 67%. Vamos para a questão 5, então. O formol é uma solução aquosa de metanal, HCHO, a 40% em massa e possui densidade de 0,92 gramas por ml. Essa solução apresenta. Então, a gente tem aqui várias opções. Para a gente ir direto na certa, o que é o mais importante aqui? É a gente entender essas unidades. Olha só, o que significa o 40% em massa? Aparecendo de novo, de outros exercícios que a gente já fez. Que a cada 40 gramas do metanal, a gente vai ter 100 gramas de solução geral. Tá? E ele deu aqui para a gente também a densidade dessa solução. Então, vamos interpretar essa unidade agora. O que significa a densidade ser 0,92 gramas por ml? Significa que a cada 1 ml de solução tem 0,92 gramas do metanal, tá? Então, se eu tiver 2 ml de solução, eu vou ter o dobro disso aqui. Se eu tiver 3 ml, eu vou ter o triplo disso aqui. E por aí vai. Essa é a interpretação, tá? Então, quando a gente vai bater no olho, já dá pra gente ir eliminando alguns, beleza? Por quê? Olha só, ele está falando aqui na letra A que tem 920 gramas de metanal em 1 litro de água. Isso aqui é mentira. Ok? Por quê? Não é 1 litro de água. Em 1 litro de água,
a gente não tem 1 litro de solução. Lembrando que não é a mesma coisa, tá? Lembrando aqui, ó, que a solução está 40% em massa, ou seja, quando a gente tem 1 litro de água, ainda tem um certo volume de metanol que vai ser somado aí. Então, quando a gente multiplica isso pela densidade, vou fazer essa multiplicação rapidinho aqui, ó. Isso só daria certo se fosse 1 litro de solução, para que tivesse os 920 gramas de metanol, ok? Vamos para a segunda. 40 gramas de metanol em 100 ml de água. O problema está aqui, ó. Porque, ó, é 40% em massa. Ou seja, é 40 gramas de metanol em 100 gramas de água. Então, aqui tinha que ser 100 gramas de água. Aí, realmente estaria certo, porque 40 é 40% de 100, né? Só que teria que ser em massa. Então, o erro da letra B está aqui. Letra C. 4 gramas de metanol em 920 gramas de solução. Bom, de novo, é 40% em massa. Testem aí, vocês vão ver que 4 não é 40% de 920. Passa muito longe disso, tá? Então, essa aqui está completamente errada. Letra D. 4 gramas de metanol em 10 gramas de solução. Então, ó, primeira coisa, tá massa em massa. O que a gente precisa ver agora, então? Se realmente está 40%. Vamos descobrir se 4 realmente é 40% de 10. Como que a gente faz isso? Vamos fazer aqui, ó, 40% vezes 10. 10 vezes 40, né? Multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Então, 10 vezes 40, 400. Então, isso aqui é igual a 400 dividido por 100. E aí, a gente corta aqui, ó. 4 dividido por 1 é 4. Ou seja, então, realmente, na letra D, está falando a verdade, 4 gramas de metanol em 10 gramas de solução é uma solução 40% em massa. Ok? Tranquilo? Só passando rapidinho na E aqui, o que está errado na E? De novo, ela está tomando como referência a quantidade de água, tá? E não a quantidade de solução. E aí a massa também, se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que está equivocada, tá? A resposta certa é a letra D. Vamos seguir então para a penúltima questão, questão 6. Não esqueçam de dar pausa e tentar fazer sozinhos e pegar depois da resolução, tá? Vamos lá. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução aquosa de nitrato de sódio, que contém 30 gramas de sal em 400 ml de solução. Essa aqui, se aparece numa prova, é para ninguém zerar, né? Ó, a gente quer a concentração em gramas por litro. Ele deu a quantidade de gramas e deu a quantidade de ml. Então, a única dificuldade, entre aspas, entre muitas aspas, dessa questão é fazer essa conversão aqui, né? Igual eu já tinha falado, tomar muito cuidado com essa diferença de unidades. Então, como é que a gente converte esses 400 ml para litro? Lembrando que ml é mililitro, é a milésima parte do litro. Então, ó, como o 1000 tem 3 zeros, a gente precisa andar com a vírgula 1, 2, 3 vezes. Então, isso aqui é o equivalente a 0,400 litros. Ok? Então, nós temos aqui 0,400 litros de solução. E aí, agora, só fazer, tanto pela fórmula quanto pela regra de 3. Como essa questão aqui é muito curtinha, eu vou fazer dos dois jeitos. Ó, primeiro com a fórmula. Ele quer a concentração, e concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume de solução. Então, como é que a gente vai resolver isso? Concentração é igual a 30 gramas dividido por 0,400 ou 0,4, que dá na mesma, tá? Litros. Então, quanto que é a nossa concentração? Vamos fazer aqui no cantinho. 30 dividido por 0,4. Quanto que vai dar isso aqui? Primeiro, a gente tem que igualar as casas decimais, tá? Não pode fazer a divisão tendo uma casa decimal aqui e nenhuma aqui. Então, ó, vírgula, 0. Uma vez que as casas decimais estão igualadas, a gente pode ignorar a vírgula. Então, a conta que a gente está fazendo, na verdade, é 300 dividido por 4. Vou começar pegando 30. 30 dividido por 4, a gente pode fazer 8 vezes 4, né? 8, não, dá 32. Então, 7 vezes 4, que dá 28. Então, com 28,
30 menos 28 é 2. A gente desce o outro zero, fica 20 dividido por 4, que dá 5. 5 vezes 4 é exatamente 20. Então descobrimos, ó, a concentração aqui é 75. 75 o quê? 75 gramas por litro. Por isso que é importante lá no começo a gente garantir que está usando a unidade certa, tá? Então aqui, ó, é 75 gramas por litro. Beleza? Como eu tinha prometido, vamos fazer usando a regra de 3 também. E aí vocês veem o que vocês preferem. Como que a gente faz usando a regra de 3? Com aquela interpretação da unidade que eu tinha falado, ó. Calcule a concentração em gramas por litro, ou seja, ele quer saber quantos gramas que tem para cada 1 litro ou para cada 1000 ml de solução. Qual informação a gente tem? A gente sabe que tem 30 gramas em cada quantos ml? 400 ml. Então, olha como lê essa regra de 3. Se a cada 30 gramas estão distribuídos em 400 ml, quantos gramas estariam distribuídos em cada 1000 ml? Ou quantos gramas por litro teria nessa solução? Qualquer uma das duas formas está certo. Beleza? E vamos seguir então para a última questão, questão 7. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2, cloreto de magnésio, de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Então aqui, de novo, mesma ideia, né? Exatamente o mesmo tipo de questão. Gramas por litro, e aqui está 250 mililitros, ml. Ou a gente passa isso aqui para litro, ou a gente passa isso aqui para grama por ml, tá? Mas como a gente já passou de ml para litro várias vezes, a gente já viu que é fácil, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Isso aqui é 0,250 litros. Assim fica muito mais fácil da gente fazer a questão, ó. Fazer usando a fórmula dessa vez. Concentração é igual a massa do soluto dividido por volume de solução. E aí, então, olha a concentração aqui, 8 gramas por litro. Isso é igual à massa do nosso soluto, que é o que a gente não sabe. Olha, é justamente o que a questão quer da gente, quantos gramas de soluto. Então, eu vou deixar aqui a massa do soluto. E qual o volume da solução? A gente já se adiantou e passou ele para litro. Então, é 0,250 litros. Como é que eu descubro a massa da solução, então? Vou passar isso aqui para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 8 gramas por litro vezes 0,25, que é a mesma coisa que 0,250, tá? Litros. Isso é a massa da nossa solução. A litro vai cortar com o litro aqui e a gente vai ficar com 8 vezes 0,25, que é igual à massa da solução. Sobrou só a grama, né? Quanto que dá 8 vezes 0,25? Isso aqui dá 2. 2 o quê? 2 gramas. Aqui é 8 gramas, então a gente ficou com 2 gramas. Ou seja, quantos gramas de soluto vão ser obtidos? Quantos gramas tinha de soluto nessa solução, nesses 250 ml de solução? Tinham 2 gramas. Letra D. Tranquilo? Deu para pegar? Acho que acabou. Acabou.